Este é o quinto vídeo do curso de Direito Econômico. Nele, vamos tratar um pouquinho mais da atuação do Estado enquanto agente normativo e regulador. Se no vídeo anterior apresentamos um panorama das formas de atuação do Estado na economia e já começamos a falar genericamente que o Estado pode atuar de modo indireto, desenvolvendo, portanto, atividades enquanto agente normativo e regulador, agora é o momento de falarmos um pouquinho das agências reguladoras, do sistema de proteção da concorrência e do sistema financeiro nacional. Comecemos, primeiramente, falando das agências reguladoras. Por serem várias as agências reguladoras em nosso território, não irei, neste vídeo sobre o direito econômico, falar de cada uma delas. Ao contrário, trarei considerações que porventura sirvam para todas as agências reguladoras. Portanto, irei falar primeiro sobre a natureza jurídica da agência, depois apresentarei as características fundamentais de uma agência reguladora e, por fim, as funções que elas desempenham ou deveriam desempenhar em nosso país. Por ser a agência uma pessoa jurídica de direito público, precisamos encontrar um fundamento para a sua existência. Ora, a Constituição em nenhum momento usa o termo ou a expressão agência reguladora. Isso não significa que ela não esteja prevista. Podemos encontrar, por exemplo, no artigo 21, em seu inciso 11, a determinação de que os serviços de telecomunicação serão regidos por um órgão regulador. Esse órgão regulador é a agência reguladora. No artigo 177 da Constituição, parágrafo 2º, inciso 3º, também há a previsão de um órgão regulador para as atividades econômicas em regime de monopólio da União. Portanto, também aí há a previsão para uma agência reguladora. Se no primeiro caso a agência reguladora cuida de um tipo de serviço, no segundo caso prevê-se a agência reguladora para regular, em geral, as atividades em regime de monopólio. Além disso, também podemos mencionar o artigo 174 da Constituição. Ele fala em termos genéricos que o Estado pode atuar como agente normativo e regulador da atividade econômica, pois a agência reguladora é uma forma de o Estado atuar como agente normativo e regulador. Além da previsão constitucional, também podemos dizer que há uma lei geral que trata das agências reguladoras, é a 13.848 de 2019. Essa lei elenca exemplificativamente algumas agências federais que existem no Brasil. Ora, essas agências estão regulando serviços públicos, atividades em regime de monopólio e até mesmo atividades culturais, como é o caso da Ancine. São, portanto, até hoje, 11 agências em âmbito federal. O parágrafo único do citado artigo 2º da Lei 13.848 prevê, primeiro, a possibilidade de outras agências reguladoras serem criadas em âmbito federal. E mais que isso, esse parágrafo diz expressamente que a agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Portanto, a agência reguladora está prevista na Constituição, está prevista em algumas leis, como a Lei 13.848, sendo que essa lei é específica sobre as agências reguladoras, e nessa lei se estabelece que ela é uma autarquia em regime especial. A agência reguladora integra, portanto, a administração indireta da União ou do ente a que ela se filiar. Curiosamente, já existiam antes da lei de 2019 duas leis que tratam do regime de pessoal da agência. Portanto, as pessoas que trabalham nas agências reguladoras estão sujeitas a essas duas leis, uma de 2000 e outra de 2004.
São, pois, muitas as agências em nosso território. Podemos encontrar agências federais, estaduais ou do Distrito Federal e municipais. Todos os entes da Federação Brasileira possuem agências. Também podemos encontrar agências que só regulam um setor da economia, como é o caso das agências federais, ou agências que regulam mais de um setor da economia, como é comum, por exemplo, em agências municipais. Além disso, as agências estão regulando serviços públicos concedidos ou atividades econômicas, primeiro em regime de monopólio, ou até mesmo atividades econômicas culturais. Portanto, como eu salientei, são vários os tipos de agências e elas estão regulando atividades diferentes ou até mesmo muitas atividades ao mesmo tempo. Não devemos confundir a agência reguladora com a expressão agência executiva. A expressão agência executiva é uma qualificação, é uma qualidade, é um título que se pode conferir a autarquias ou fundações que fazem atos para melhorar a eficiência da administração pública. Então, vários órgãos, várias pessoas, sejam autarquias, sejam fundações da administração pública, podem receber esse título, essa qualidade. Também podemos pensar que uma agência reguladora receba o título de agência executiva. Hoje, são agências executivas, então são chamadas de agências executivas. O CAD, o IBAMA, o INMETRO, o INPI, entre outros órgãos da administração pública. Apresentada a natureza jurídica da agência reguladora, que é uma autarquia, que está prevista na Constituição e na legislação, convém agora falar um pouquinho das suas 3 características mais essenciais. A primeira característica das agências reguladoras é a tecnicidade. A agência é uma autarquia altamente técnica. Ela está regulando um setor da economia. Seus agentes, portanto, devem entender não só de economia, mas especificamente desse setor. As decisões da agência precisam ser técnicas. Nesse sentido, ela tem que se equilibrar entre 3 interesses preponderantes. A agência reguladora precisa se equilibrar entre os interesses das empresas ou agentes econômicos, os interesses dos consumidores e os interesses do poder público. A agência, para poder tomar decisões técnicas que sejam as melhores para o setor, não pode pender para a defesa de um desses 3 entes. Ela não pode defender só as empresas, ou só os consumidores, ou só o poder público. A decisão da agência tem que ficar equidistante desses polos e ter, como dito, um caráter de tecnicidade. Ora, para que a agência possa agir com capacidade técnica, para que ela possa agir de modo equilibrado, equidistante dos interesses, é fundamental que ela tenha autonomia ou independência. E aí, a agência precisa ter independência em relação ao próprio poder executivo. Ela não pode ser um órgão que faz aquilo que o presidente deseja, por exemplo, senão ela estará sendo cooptada pelo poder público. E, é claro, a agência reguladora terá que ter autonomia ou independência em relação aos regulados, em relação às empresas e aos consumidores. A agência reguladora não é um órgão de defesa do consumidor. É claro que ela também leva em consideração os interesses do consumidor, mas também a agência reguladora não é um sindicato patronal. Ela não cuida apenas dos interesses das empresas. Como dito, a agência, para ter tecnicidade, tem que ficar equidistante dos interesses daqueles que ela regula, e a começar do próprio poder executivo. Assim, nós dizemos que a agência tem que ter autonomia orgânica e administrativa.
Primeiro, a agência tem que ter autonomia decisória. Não há subordinação entre a agência e o chefe do Poder Executivo. Também não há subordinação entre a agência e, por exemplo, os ministros de Estado. Então, a agência reguladora tem autonomia para decidir independentemente dos interesses do presidente da República. Olha, para que ela possa ter autonomia, para que ela possa então atuar de modo equilibrado, equidistante, ela precisa ter autonomia também financeira. É preciso então que a agência possa decidir como gastar o seu dinheiro. E a isso chamamos de autonomia orçamentária. A agência envia a sua proposta orçamentária para o Poder Executivo e para o Legislativo, que deve aprová-la. Claro, uma vez que esse gasto é aprovado, a agência precisa de dinheiro. Ora, tanto ela vai receber dinheiro que vai ser orçamentariamente destinado a ela, quanto ela também vai receber dinheiro arrecadando por meio de taxas regulatórias e de taxas de fiscalização. Por fim, para que a agência possa ter autonomia no sentido de independência do Poder Executivo, é importante que os seus funcionários gozem de independência. Aí estamos na autonomia funcional. E ela aparece, primeiro, com a investidura a termo dos seus dirigentes. Os dirigentes da agência reguladora, uma vez nomeados, eles estão num cargo que tem uma duração pré-definida. Eles ficarão durante um mandato nesse cargo. E os mandatos dos dirigentes não coincidem entre si e nem com o chefe do Poder Executivo. O que significa isso? Nenhum presidente vai conseguir indicar todos os dirigentes de uma agência reguladora. E os dirigentes não serão trocados ao mesmo tempo. A troca do dirigente da agência reguladora é sucessiva ao longo do tempo. Além disso, o dirigente goza de estabilidade durante o mandato. Ele é nomeado para cumprir um mandato por prazo já pré-definido e ele só perde o mandato por renúncia, então, se quiser, por condenação judicial transitada em julgado, então, se ele praticar uma conduta ilícita, e por processo administrativo disciplinar, também em decorrência de conduta ilícita. Se o dirigente não fizer nada disso, ele está garantido no cargo. Por quê? Porque ele tem que agir com tecnicidade. Então, o grande inimigo do ponto de vista do poder executivo, da tecnicidade da agência, é a decisão política. A decisão da agência reguladora não pode ser política, ela tem que ser técnica. Não basta que a agência reguladora seja independente do poder executivo. Ela tem, como dito, que se equilibrar entre três forças, entre três entes. Além do poder executivo, além do poder público, também podem pressionar as agências interesses das empresas, então dos agentes econômicos, e interesses dos consumidores. Olha, normalmente, o grande risco que a agência reguladora enfrenta é o risco de ser capturada pelas grandes empresas. A agência reguladora normalmente regula um grande setor da economia com enormes empresas. E os interesses econômicos dessas empresas, por vezes, podem influenciar os dirigentes da agência reguladora. Isso não pode acontecer. Quando a agência reguladora começa a funcionar defendendo mais os interesses das empresas que dos consumidores ou do poder público, nós dizemos que ela está capturada ou cooptada pelas empresas. Veja, esse risco é global. Em vários lugares em que há agências reguladoras, elas podem vir a ser capturadas ou cooptadas. Sabendo disso, a legislação estabelece vários mecanismos de controle da agência reguladora, para evitar que as suas finalidades sejam desviadas pelos interesses das empresas. Externamente, a agência reguladora é controlada pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas, por exemplo. Também há uma questão controvertida, mas alguns sustentam que algumas decisões, quando forem
capturadas pela iniciativa privada podem ser questionadas diretamente ao chefe do Poder Executivo, por meio de um recurso impróprio. Insisto, é uma questão controvertida, mas, indubitavelmente, a agência reguladora pode ser controlada pelo Poder Judiciário. Isso decorre do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário previsto na Constituição Federal. Portanto, sempre que a agência reguladora começar a agir lesionando os interesses dos consumidores, por exemplo, ela pode ser objeto de uma ação judiciária. E aí, de uma ação judicial. E o judiciário aí irá controlar a agência, indicando eventualmente se esse ato for nulo. Também a legislação prevê mecanismos de controle interno para as agências reguladoras. Esses mecanismos de controle interno são alguns mecanismos de compliance. A Lei das Agências Reguladoras, a 13.848, prevê no parágrafo 3º do artigo 3º várias condutas que a agência tem que tomar, que são condutas de compliance. O que é o compliance? São aquelas condutas para que a agência não descumpra a lei. O compliance é a ideia de você atuar sempre dentro da lei. Temos aqui um caso de compliance em direito público. A agência reguladora precisa tomar algumas medidas, isso é exigido por lei, para que seus atos estejam sempre nos estritos limites da legislação. Por fim, ainda em termos internos, a Lei das Agências Reguladoras prevê que toda agência tenha uma ouvidoria. Ainda que o nome do órgão seja outro, ele tem que cumprir esse papel de ouvir reclamações, de recensear reclamações e apresentar essas reclamações para que a conduta da agência se aperfeiçoe. A agência reguladora não está isolada, ela está, então, envolta por vários outros órgãos e até outras agências. A legislação prevê que as agências têm que atuar relacionando-se, interagindo com órgãos de defesa da concorrência, com outras agências, com órgãos de defesa do consumidor e do meio ambiente e também com órgãos de regulação, sejam agências, sejam outros órgãos, estaduais, distritais e municipais. A agência reguladora, portanto, tem que atuar em uma constelação de outros órgãos que tomam decisões que interferem no setor da economia, posto que o setor da economia é uma parte dentro de uma cadeia maior que envolve outros atores, estatais e não estatais. Todo agente normativo e regulador atua criando regras, incentivando, fiscalizando e planejando. Não é diferente com as agências reguladoras. Decorrendo do artigo 174 da Constituição Federal, a agência é considerada um agente normativo e regulador. Um agente que cria regras, um agente que regula, mas também, como dito, ela fiscaliza, incentiva e planeja. A agência reguladora atua regulando o setor da economia. Esse sentido de regulação é amplo. A gente pode comparar com um mini-estado. A agência reguladora tem funções de gestão, tem funções de julgamento e tem funções de criação de regras. Em termos de funções de gestão, a agência reguladora vai procurar executar as normas que ela própria criar ou as normas da legislação e, para isso, ela vai contratar outras pessoas, vai contratar pessoas de direito privado, de direito público, então ela vai realizar concessões, autorizações, licitações, enfim, a agência reguladora precisa gerir o setor da economia que ela vai regular. Em paralelo, ela também tem a função de julgar alguns conflitos. Na maioria das vezes, as agências reguladoras atuam no sentido de conciliar as partes. Olha, a agência reguladora vai conciliar conflitos envolvendo o Estado e os agentes regulados, mas também conflitos envolvendo os agentes regulados, como, por exemplo, conflitos envolvendo os consumidores e as empresas. Muitas agências reguladoras, sobretudo as que regulam serviços, dispõem
de um espaço em que você pode tentar resolver o seu conflito com a empresa. Por fim, a agência reguladora, como o nome indica, regula criando normas, criando regras. Ela cria regras que derivam, então, do seu poder normativo para tentar fazer com que o setor da economia de que ela cuida possa se desenvolver. Uma questão muito interessante é a da origem do poder de criar regras da agência reguladora. De onde viria esse poder? Será que ele viria diretamente do artigo 174 da Constituição? Será que a agência reguladora teria um poder que poderia ser equiparado ao poder legislativo? Enquanto o legislativo cria regras para a sociedade como um todo, a agência reguladora, em virtude da previsão do artigo 174, criaria regras para o seu setor da economia? Ou será que o poder normativo da agência reguladora viria da legislação? Hoje se sustenta que porque cada agência reguladora é criada por uma lei própria, essa lei daria para a agência o poder de criar outras regras. A esse fenômeno chama-se deslegalização. Ao invés de a lei trazer regras minuciosas sobre o setor da economia, e como o setor é muito dinâmico e as leis são estáveis, a lei simplesmente prevê uma agência para regular aquele setor e essa agência irá, a partir da lei, criar as regras necessárias para a regulação. Portanto, o poder normativo da agência viria da lei que a cria. Daí vem uma primeira questão. Será que a agência reguladora pode criar uma regra que contrarie a lei que a criou? Se a tese da deslegalização estiver correta, a resposta é não. A agência não pode contrariar a lei que a criou, pois o seu poder de criar regras vem justamente dessa lei. A segunda pergunta é um pouco mais complexa. Será que a agência reguladora poderia criar regras que contrariem outras leis do ordenamento jurídico brasileiro? Olha, em termos técnicos, em termos abstratos, a regra criada por uma agência reguladora é inferior à regra criada por uma lei. Portanto, a lei, por ser superior à regra criada por uma agência, deveria prevalecer. Mas esse não é o único princípio que rege conflitos de regras no direito brasileiro. No direito brasileiro também existe o princípio da especialidade. Eu falei para vocês sobre o princípio da hierarquia. Ora, uma regra criada por uma agência reguladora, ainda que inferior à regra criada por uma lei, é mais específico. E acontece muitas vezes de juízes e até tribunais como o STJ afastarem a letra da lei por ser geral para aplicarem a decisão de uma agência reguladora cuja regra é específica para o setor da economia. Portanto, não querendo aqui dar uma resposta para a questão, deixo aberta. Na prática, vemos sim atos normativos de agências reguladoras contrariarem a legislação. Além de regular o setor, além de criar regras para o setor, a agência possui o poder de polícia, ela pode fiscalizar o setor da economia. Isso significa ter acesso a documentos, a contratos, para verificar se as regras estão sendo cumpridas. Isso significa chamar os agentes regulados para participarem de audiências públicas. Isso significa realizar averiguações e inspeções em loco. Isso também significa emitir pareceres técnicos, então analisar o setor e emitir esses pareceres. E também, obviamente, isso significa aplicar punições aos agentes regulados. Podem ser aplicadas multas pecuniárias e também restrições de direitos. Uma agência reguladora pode, eventualmente, até mesmo suspender as atividades de uma empresa. Por fim, as agências reguladoras atuam também incentivando e planejando o setor da economia.
As agências vão incentivar, vão fomentar as atividades privadas. Elas divulgam editais para conceder verbas, para conceder dinheiro a empresas que cumpram determinados requisitos. Elas realizam investimentos, concedem prêmios, criam programas. As agências reguladoras promovem a pesquisa, tudo isso para fomentar ou incentivar o ramo da economia. Ainda é obrigatório pela lei da agência reguladora que ela planeje sua atuação. A agência tem que planejar o setor da economia, então tem que dizer como que ele vai se desenvolver, tem que planejar os atos que ela vai praticar dentro de um ano, num período mais longo, e inclusive ela tem que estabelecer uma agenda regulatória, ela tem que prever quando que ela vai implementar novas regras para o setor da economia. Por quê? Ela é um agente normativo e regulador, e enquanto tal, tem que planejar a economia. Com isso, eu apresentei para vocês os elementos essenciais das agências reguladoras. O Estado, como agente normativo e regulador, atua também defendendo a concorrência. Vamos falar um pouquinho desse sistema em nosso país. Quero aqui apresentar 3 coisas quanto ao sistema brasileiro de concorrência. Primeiro, apresentar o próprio sistema. Depois, falar um pouquinho sobre as infrações à ordem econômica, sobre as condutas ilícitas que infringem a nossa ordem econômica. Depois, quero falar um pouquinho sobre o controle de concentração, sobre a atuação desse sistema para evitar que empresas fiquem grandes e prejudiquem a concorrência. Quero, primeiro, deixar claro o que significa concorrência e o peso ideologicamente positivo que ela tem para quem é liberal e neoliberal. Especificamente na Constituição brasileira, a concorrência aparece com um peso muito positivo. Primeiro, vamos falar aqui um pouquinho do Leonardo Viseu Figueiredo. Ele diz que a concorrência é a disputa saudável por espaço em determinado mercado relevante realizada entre agentes competidores entre si. Olha, a concorrência é a competição pela preferência dos consumidores realizada entre fornecedores ou produtores de bens iguais ou semelhantes. Empresas que disputam consumidores num mesmo ramo, empresas que disputam consumidores dentro de uma área geográfica de produtos parecidos estão concorrendo ou competindo. Bom, a visão ideológica é a de que a concorrência é positiva. Quem é liberal, quem é neoliberal, mas também até mesmo alguns intervencionistas, essas pessoas defendem que a concorrência vai gerar eficiência no mercado. Quando há concorrência num setor do mercado, ele se torna mais eficiente do que se não houvesse concorrência. Então, quando há uma única empresa muito grande, ela, nessa visão, tende a se acomodar e a qualidade dos seus bens cai, assim como o preço sobe. Bom, assim, quem acredita no poder da concorrência dirá que quando há concorrência, bens, produtos e serviços se tornam qualitativamente melhores e seus preços caem. Quando as empresas disputam o consumidor, elas lutam para ter produtos melhores a um preço menor. Além disso, a concorrência impediria que alguma empresa ficasse grande demais. As empresas grandes demais tornam-se muito poderosas. Então, a concorrência dividiria o poder econômico entre os agentes. O problema é que quando uma empresa fica grande demais, ela começa a impor a sua vontade e ela começa a controlar o mercado. Se nenhuma ficar grande demais, porque há muita concorrência, então nenhuma conseguirá impor a sua vontade sobre aquele ramo do mercado, inclusive limitando o próprio Estado. Pois então, com a concorrência, em nenhuma empresa sendo forte, o Estado pode regular o setor e não haverá nesse setor monopólio ou oligopólio, ou seja, uma única grande empresa ou algumas
poucas grandes empresas. Portanto, reitero, do ponto de vista do liberalismo, do neoliberalismo e também da Constituição Federal Brasileira, a concorrência é vista como boa e desejável, pois ela gera eficiência no mercado. A Constituição Federal, assim, prevê tanto a livre iniciativa quanto a livre concorrência. Portanto, a economia de mercado brasileira é marcada por esses dois princípios. E a lei deve reprimir o abuso do poder econômico. Temos aqui fundamentos para a existência de um Sistema Nacional de Proteção da Concorrência. Esse sistema é materializado pela legislação. Em 2011, a Lei 12.529 atualizou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Portanto, ela reestruturou esse sistema, tendo como fundamentos a citada livre iniciativa e a livre concorrência, mas também função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Já destaco que essa lei estabelece um sistema de proteção da concorrência que é bastante ambicioso em seu alcance. Qualquer ato econômico que produza ou possa produzir efeito em território brasileiro, ainda que em parte, então ainda que nem todo o ato, está sujeito ao controle do sistema. Nós temos um sistema de defesa da concorrência que vai ser ativado caso qualquer ato econômico, mesmo que tomado por uma empresa no exterior ou por algumas empresas no exterior, mas caso esses atos impactem em nosso território, o sistema, como eu dizia, será ativado. Portanto, a proteção da concorrência é uma proteção que vai atuar ainda que empresas lá fora, no exterior, em outros países, tomem decisões, mas se essas decisões implicarem em alguma consequência na economia brasileira, elas poderão ser controladas. Para que serve esse sistema brasileiro de defesa da concorrência? Quais são suas finalidades? Eu diria que há três grandes finalidades. Primeiro, promover a cultura da concorrência. Esse sistema vai tentar disseminar justamente essa ideologia de que a competição, de que a concorrência é saudável. Vai tentar disseminar por meio de obras, de livros, de incentivos, de apoio à pesquisa. Portanto, esse é o primeiro objetivo ou finalidade do sistema. Os outros dois são diretamente atuantes, são objetivos que implicam a atuação do Estado enquanto agente normativo e regulador. Primeiro, o sistema vai tentar impedir que as empresas fiquem grandes demais. O sistema vai atuar controlando as estruturas do mercado. Sempre que uma empresa começar a crescer, sempre que uma empresa começar a comprar outras, isso vai gerar a suspeita de que o seu poder econômico está aumentando e de que, em aumentando o seu poder econômico, há o risco de que essa empresa pratique atos abusivos e, portanto, então, sempre que a empresa começar a crescer, o sistema vai ser ativado e vai tentar controlar ou, ao menos, supervisionar esse crescimento. Então, qual é o primeiro objetivo? Evitar que existam monopólios. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência vai, portanto, controlar as estruturas de mercado para tentar evitar que empresas que fiquem grandes demais usem e, sobretudo, abusem do seu poder econômico. Mas não é só isso. Também o sistema fica monitorando a economia. Sempre que algum agente econômico, grande ou pequeno, praticar um ato contrário à concorrência, contrário à competição, esse ato pode ser caracterizado como uma infração à ordem econômica. Ele pode ser caracterizado como um ilícito. Assim, no sentido específico de defesa da concorrência enquanto agente normativo e regulador, o sistema atua controlando o tamanho das empresas, impedindo que as empresas fiquem grandes demais e controlando os atos dos empresários ou das empresas que, porventura, possam prejudicar a concorrência. O principal órgão que protege a concorrência em nosso país é
O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD, assim como as agências reguladoras, é um órgão normativo e regulador e é uma autarquia. Então, o CAD também é uma autarquia federal, portanto, é parte da administração indireta. O CAD é um órgão judicante. Nem precisaria ser dito isso, porque enquanto agente normativo e regulador, o CAD teria sim o papel de regular ou resolver conflitos, mas a lei achou por bem explicitar isso. O CAD vai sim decidir alguns conflitos. Para tanto, o CAD dispõe de um tribunal, é o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, é o TAD. O TAD é o órgão judicante do CAD. Ele vai apreciar os atos de concentração para saber se uma empresa está crescendo muito e ele vai apreciar os atos praticados por uma empresa para saber se são infrações à ordem econômica. Ao lado do tribunal existe a superintendência. A superintendência é o órgão que vai, portanto, criar os processos e alimentar esses processos. Uma vez que o processo é criado e instruído, ele é encaminhado para julgamento. Essa superintendência seria mais ou menos o equivalente a uma delegacia e a um ministério público. Além disso, para cumprir a terceira finalidade do sistema de promover a cultura da concorrência, o CAD dispõe de um departamento de estudos econômicos. Esse departamento vai publicar obras e vai também, porventura, incentivar a pesquisa. Este é, portanto, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Como eu salientei alguns slides atrás, esse sistema vai cuidar de duas coisas. Primeiro, do tamanho das empresas, para evitar que as empresas fiquem grandes demais e acabem controlando ou dominando o setor econômico, e vai cuidar também dos atos praticados pelas empresas para verificar se esses atos não são infrações à ordem econômica. Pois vamos falar primeiro dessas infrações à ordem econômica. A infração à ordem econômica, genericamente, é aquela conduta, é aquele comportamento que pode prejudicar a concorrência em nosso país. São, portanto, condutas ilícitas. Vamos entendê-las. Primeiro, quem pode praticar uma infração à ordem econômica? Note que a Lei 12.529 de 2011 é bastante genérica. Pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, mas também, mesmo que elas não tenham personalidade jurídica. Então, entes que são quase pessoas, entes que não têm personalidade jurídica, podem praticar essas infrações. E também, mesmo que seja uma pessoa de direito público ou ainda de direito privado, mas no nosso caso de direito público, que atue em regime de monopólio. Bom, dito isso, como é a responsabilidade dessas pessoas? Primeiro, a responsabilidade é solidária entre a empresa e os dirigentes. Olha só, também é solidária entre as empresas que integram um grupo econômico. Além disso, a responsabilidade é independente de culpa, portanto, a responsabilidade é objetiva e a responsabilidade envolve tanto o ato consumado quanto a mera tentativa. Claro, isso vai ser julgado pelo Tribunal do CAD, mas eventualmente a lei autoriza que a própria tentativa de violar uma conduta econômica, de violar uma proteção à concorrência pela legislação brasileira, seja punida. Também a lei prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, quando, por exemplo, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação a contratos e estatutos sociais. Também, quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Nesses casos, a pessoa jurídica pode ser desconsiderada e o gestor pode ser diretamente responsabilizado pelos atos.
Por fim, a lei não descarta que, além de ser punido por uma infração à ordem econômica, a pessoa e até mesmo a empresa venham a ser punidas por outros ilícitos. Então, uma mesma conduta pode, por um lado, ser uma infração da ordem econômica, isso é um ilícito administrativo, mas também pode ser um ilícito cível ou penal, e a pessoa pode ser punida nas três instâncias. Estamos então falando de infrações que são ilícitos administrativos. O artigo 36 da Lei 12.529 elenca 4 condutas genéricas que podem ser ilícitos infringindo a ordem econômica. Primeiro, limitar, falsear ou prejudicar a concorrência ou a livre iniciativa. É óbvio que deve se verificar caso a caso se houve uma conduta que caracterizasse qualquer uma dessas ações. Também, dominar mercado relevante de bens ou serviços. O CAD entende que o mercado relevante é o fornecimento de um produto ou serviço numa mesma área geográfica. Então, dentro daquela área geográfica, essa empresa pratica atos para dominar o mercado e eliminar os concorrentes, ela está praticando uma conduta anticompetitiva. O parágrafo 1º diz que se por acaso uma empresa conquistar o mercado apenas pela eficiência e não pelo interesse de eliminar a concorrência, então ela é apenas melhor do que as outras. Não haverá este ilícito. Esse parágrafo 1º é uma chamada regra da razão. Há 2 regras da razão que aparecem no direito econômico quando falamos da concorrência. Esta é a primeira. Então eu posso eliminar ou afastar esse ilícito considerando que a empresa agiu naturalmente. Ela só foi melhor do que as outras. Também, quando uma empresa aumentar arbitrariamente os seus lucros, isso é uma conduta anticompetitiva. E, por fim, se ela exercer de forma abusiva posição dominante. Então, não é que ela atingiu uma posição dominante no mercado de modo natural. Ela pode ter atingido de modo natural ou não uma posição dominante. Claro, se não foi natural, ela já vai ter sido fiscalizada. Mas, se ela atingiu uma posição dominante e usa essa posição dominante de forma abusiva, ela pratica o ilícito do inciso 4º. Bom, o que é uma posição dominante? O CAD presume posição dominante quando o grupo ou empresa consegue alterar as condições de mercado ou quando controla 20% ou mais de mercado relevante. Perceba que essa presunção é relativa. Então, caso a caso, o CAD vai analisar para ver se há mesmo posição dominante, ainda que esses requisitos apareçam, ele pode considerar que não há. Também devo dizer que essas 4 condutas genéricas estão exemplificadas no parágrafo 3º. Ele não é exaustivo, ele é exemplificativo. São várias condutas anticompetitivas que estão citadas no parágrafo 3º. Quem comete uma infração contra a ordem econômica está sujeito a penas pecuniárias. São penas de multa, mas também, ao lado das penas de multa, podem ser impostas outras punições, como exemplos aí, a publicação no jornal de que a empresa praticou uma conduta anticompetitiva, ou a proibição de participar de licitações, até mesmo a proibição de exercer o comércio por 5 anos, ou ainda, veja só o inciso 7º, qualquer outro ato ou providência que seja necessário para eliminar os efeitos nocivos da conduta. Portanto, há um grande mecanismo de punição de condutas. Não há aqui uma tipicidade no estilo do direito penal. As condutas previstas são todas abertas, que exigem a análise caso a caso. Também as penas são bem abertas. Elas podem ser cumuladas ou não. Como curiosidade,
e porque gravo este vídeo em 2020, trago aqui um balanço da atuação do CAD, olhando as infrações à ordem econômica, portanto, punindo condutas anticompetitivas no ano de 2019. O CAD realizou 89 investigações de condutas anticompetitivas, sendo 39 por suspeita de cartel, ou seja, quando duas ou mais empresas fazem um acordo para limitar a competição ou os preços. Também 36 investigações para conduta unilateral, quando uma empresa sozinha, por possuir posição dominante, impõe, por exemplo, barreiras à entrada de outro competidor, ou exige exclusividade, ou então impõe preços de revenda, ou pratica preços muito baixos, que são predatórios para eliminar a concorrência. Houve ainda 14 investigações de imposição de conduta uniforme. O que é isso? Por exemplo, associações ou sindicatos que exigem que todas as empresas cobrem o mesmo preço por um determinado produto ou serviço. Dessas investigações, houve 28 julgamentos, 11 acordos de leniência e 19 termos de cessação de conduta. Pois bem, 65% dessas decisões foram mantidas pelo Poder Judiciário. Em 2019, o CAD arrecadou 792 milhões de reais em multas nos casos em que ele julgou e achou por bem aplicar as multas. Os principais casos de 2019. O julgamento do CAD de que houve cartel do metrô. Então, 11 empresas que atuavam em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal formaram cartel para fraudar a licitação e foram multadas em 535 milhões de reais. O Google foi investigado em 2019 por pretensamente forjar seu mecanismo de buscas para favorecer seus próprios produtos, mas o caso foi arquivado sem prova. Foram 3 casos sobre o Google arquivados sem provas. Também a Petrobras foi investigada e celebrou um termo de cessação de conduta em que ela se comprometeu a vender 8 refinarias de petróleo. O Banco Itaú e o sistema de pagamentos Rede foram investigados. O sistema Rede exigia que as empresas tivessem conta no Itaú, e aí houve também um termo de ajustamento de conduta em que a rede poderia ser utilizada sem a necessidade de conta do Itaú. Portanto, esse é o balanço das condutas anticompetitivas investigadas pelo CAD em 2019. Falta falar agora um pouquinho sobre a atuação do CAD tentando impedir que empresas fiquem grandes demais e atrapalhem a concorrência. O interesse do CAD nesse sistema é olhar para os chamados atos de concentração. São atos em que uma empresa começa a concentrar poder econômico. Ela cresce, ela aumenta de tamanho. E esses atos podem eliminar a concorrência, podem criar ou reforçar uma posição dominante e resultam em possível dominação de mercado. Os atos de concentração podem ser horizontais, quando uma empresa começa a comprar outras dentro do mesmo ramo. Então, empresas que ofertam produtos ou serviços similares no mesmo mercado se fundem, seja porque uma compra outra, seja porque elas celebram um contrato de parceria, enfim, isso gera uma concentração horizontal. A concentração pode ser também vertical, quando uma empresa compra outra, por exemplo, da mesma cadeia produtiva. Então, o supermercado compra uma rede de distribuição de produtos e depois compra uma rede de produção de produtos. Nesses casos, essa rede de supermercados está crescendo num sentido vertical e ela está concentrando poderes econômicos. Também há a conglomeração, quando
agentes econômicos que atuam em áreas distintas da economia se fundem ou um agente compra o outro. Nesse caso, em tese, a atuação de A não tem a ver com a atuação de B, mas como eles se compraram ou se fundiram e houve um aumento de poder econômico, nós dizemos que há uma concentração no sentido de conglomeração. A lei da concorrência, no seu artigo 90, define situações em que há um ato de concentração. São elas quando duas ou mais empresas se fundem, quando uma empresa adquire o controle de outra, quando uma empresa incorpora ou compra outra empresa, quando duas empresas se associam, salvo se elas se associarem para participar de uma licitação. Mas, se duas empresas se associarem, haverá, em tese, um ato de concentração. Só que o CAD não se interessa por qualquer ato de concentração. O CAD só presta atenção nos atos de concentração grandes, quando grandes empresas se fundem, se unem, ou quando uma compra a outra. Há uma exigência de que uma das empresas tenha um faturamento bruto de 750 milhões por ano e a outra de pelo menos 75 milhões de reais. Quando as duas empresas preenchem esse requisito, esse ato de concentração vai interessar o CAD. O CAD vai prestar atenção nele porque ele pode estar gerando um monopólio ou um oligopólio em termos nacionais. Daí, o CAD vai atuar de modo preventivo. O CAD vai atuar impedindo que a compra ou a fusão de empresas aconteça. E ela só vai poder acontecer se o CAD autorizar. Então, quando o CAD percebe que quando ele é comunicado de que há uma compra ou uma fusão de empresas nos valores citados, ele vai suspender essa compra ou essa fusão. E enquanto o CAD investigar o ato de concentração, as empresas têm que continuar concorrendo uma com a outra. Veja, o CAD, olhando o ato de concentração, pode usar a regra da razão para autorizá-lo. Olha a regra da razão de novo aí. Quando que o CAD vai autorizar um ato de concentração? Quando ele aumentar a produtividade, quando ele melhorar a qualidade de bens ou serviços, ou quando ele trouxer eficiência e desenvolvimento tecnológico. Uma dessas três coisas e, além disso, puder repassar benefícios para os consumidores. Então, se o consumidor se beneficiar da fusão e houver uma das três condições citadas, a compra de uma empresa por outra ou a fusão de uma empresa por outra, ainda que seja um ato de concentração, será autorizada pelo CAD. Novamente, como fiz com as infrações da ordem econômica, por gravar este vídeo em 2020, quero falar um pouquinho do ano de 2019, que já terminou. Veja, o CAD em 2019 recebeu 442 casos de atos de concentração. Isso num valor total de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Desses casos, o CAD analisou 433 e aprovou, sem restrições, 406. 5 foram aprovados com acordo em controle de concentração. Então foi celebrado um acordo que condicionou a aprovação do ato. Além disso, o CAD descobriu 7 casos que poderiam ser atos de concentração. Em 3 desses casos, concluiu que não havia um ato de concentração e celebrou acordos em 4 deles. Quais foram os principais casos? Primeiro, lá no exterior, olha lá, eu falei do alcance do sistema de proteção da concorrência. Lá no exterior, a Disney comprou a Fox. O valor foi de 236 bilhões da operação. O CAD aprovou a compra condicionada à venda da Fox Sports.
Todavia, até o início de 2020, até metade de 2020, essa venda não tinha acontecido em virtude da crise e o CAD mudou o seu posicionamento e, apesar de não ter ocorrido a venda, autorizou a aquisição. Também, a Red Hat foi adquirida lá no exterior pela IBM. O valor da operação foi 131 bilhões de reais. E o CAD aprovou sem restrições. Olha, o controle é prévio. Como a IBM consumou a compra antes da resposta do CAD, houve uma multa de 57 milhões de reais. Também a JSK e a Pfizer fizeram uma parceria, uma joint venture. Ela foi aprovada desde que o negócio de magnésia bisurada, elas atuam no ramo de medicamentos, fosse vendido. O valor foi de 38 bilhões da operação. Por fim, a Avon foi adquirida pela Natura. Também a transação foi aprovada sem restrições e o valor total foi de 15 bilhões de reais. Portanto, este é o sistema em que o CAD atua, evitando atos de concentração, evitando que empresas fiquem grandes demais. E esse é o panorama de 2019. Tendo falado das agências reguladoras e do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, resta agora apresentar o Sistema Financeiro Nacional. O artigo 192 da Constituição Federal prevê a existência de um Sistema Financeiro Nacional. Esse artigo tinha outras partes que foram revogadas pelo Poder Constituinte derivado, mas restou aí a previsão do sistema e a previsão de que a legislação irá regulá-lo. Segundo o Leonardo Viseu Figueiredo, existem algumas políticas que são desenvolvidas pelo sistema financeiro brasileiro. Primeiro, a política monetária. Essa política controla a oferta de moeda em nosso país, bem como as taxas de juros de curto prazo que vão garantir a liquidez. Também a política fiscal, que vai tentar equilibrar receitas e despesas governamentais, controlando a carga tributária que não comprometa a política monetária. Ainda, esse sistema cuida da política cambial, verificando então a taxa de câmbio para que o comércio exterior possa acontecer de modo favorável ao país e também vai tratar das rendas, garantindo a justa remuneração a pessoas físicas e jurídicas. O sistema financeiro nacional é composto por três partes: o sistema bancário, o sistema de seguros privados e o mercado de capitais. Existem órgãos que criam as regras para o sistema. Esses órgãos são o Conselho Monetário Nacional, que traz as diretrizes gerais para o sistema financeiro nacional e, entre outras coisas, estabelece as metas de inflação. Temos também o Conselho Nacional de Seguros Privados, que vai cuidar da política dos seguros privados. Também o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, que vai cuidar, entre outros assuntos, dos fundos de pensão. E, por fim, o Conselho de Política Monetária, que vai trazer a política monetária e as taxas de juros. Olha, fundamentalmente, o Copom, o Conselho da Política Monetária, vai tentar cumprir as metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Enquanto os órgãos citados criam as regras, definem as políticas e diretrizes do sistema, existem entidades que vão tentar executar essas diretrizes e essas regras. A primeira é o Banco Central. O Banco Central é uma autarquia que vai, como eu disse, executar as orientações do Conselho Monetário Nacional. Entre outras coisas, o Banco Central vai tentar garantir
o poder de compra da moeda nacional. Ao lado do Banco Central, existe a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Ela é também uma autarquia e ela regulamenta, desenvolve, controla e fiscaliza o mercado de valores mobiliários no país, portanto, as bolsas de valores. Também há a Superintendência de Seguros Privados, outra autarquia, que vai então executar as políticas do mercado de seguro, previdência privada e capitalização em nosso país. E há a Secretaria da Previdência Complementar, que tem uma competência despersonalizada, é um órgão desconcentrado que fiscaliza entidades fechadas de previdência complementar. São diversos os operadores do sistema financeiro nacional. Por exemplo, a Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros, as sociedades seguradoras, o Instituto de Resseguros, sociedades de capitalização, entidades de previdência complementar abertas e fechadas, as instituições financeiras que fazem depósito à vista, como bancos, nos seus mais diversos tipos, além de cooperativas de crédito e também instituições financeiras que não captam depósito à vista, mas apenas depósitos a prazo e de poupança. Com isso, temos um panorama do sistema financeiro nacional. E encerramos também aqui esse panorama da atuação indireta do Estado na economia brasileira como agente normativo e regulador.